Amém. Boa noite, irmãos. Hoje, como nós não temos a letra projetada, peço que todos abram, eu vou esperar todos abrirem, em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do primeiro versículo até o 26, para que todos nós estejamos acompanhando a leitura. Primeira Samuel, capítulo 15, do versículo 1 em diante. A maioria conseguiu achar? Sim? Então vamos à leitura. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram com Israel quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se do meio dos amalequitas para que não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando esses vinham do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, ergueu um monumento para sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, e eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados o trouxeram dos amalequitas, mas pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou nesta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que o tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor desaprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ao Senhor, os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto a quem obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, te agradecemos pelas pessoas que estão presentes aqui, aqueles que também nos assistem, Pai. E eu peço que o Senhor agora esteja me usando, Pai, como uma ferramenta para que o Senhor fale com o teu povo, para que o Senhor edifique a tua igreja, pois todos que estão aqui estão para ouvir a voz do Senhor e não a minha. Então, com o perdão dos meus pecados, eu peço, usa-me essa noite e fala de acordo com a tua vontade.
É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens sobre liderança, né? Eu, um líder. Nós, nesse mês que estamos finalizando, entrando na última semana, nós estamos falando nos domingos pela manhã e à noite sobre esse tema, e hoje nós estaremos encerrando esse tema. Hoje nós vamos falar das consequências que um líder pode trazer para todo o seu povo. Nós veremos que, infelizmente, na história de Israel, muitos reis se voltaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor e trouxeram grandes consequências para uma nação inteira. E esse foi o caso também de Saul. Pois quando nós somos líderes que agimos de acordo com as nossas vontades e agimos de acordo com o nosso coração e não prestamos atenção nas ordens do Senhor e fazemos como queremos, nós não só traremos consequências para nós, como também traremos consequências para os nossos liderados. Durante o mês nós ouvimos muitas mensagens falando de como ser um líder. Quais atitudes nós temos que ter para liderar, porque o Senhor nos chamou para liderarmos. Mas hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens ouvindo algumas características de como não ser um líder. Porque Saul nos dá aí um banquete completo de como não ser um líder. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho dessa história com Saul, que a palavra de Deus nos diz. No versículo 1, peço que os irmãos leiam comigo só o versículo 1 agora. A Bíblia diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. 1 Samuel capítulo 10 narra a história de quando Saul ele é colocado como rei de Israel. Saul ele foi o primeiro rei da história de uma nação. E Samuel foi responsável por ungí-lo como rei de Israel. Saul ele tinha uma boa estatura. Saul ele tinha cabelos longos. Saul ele era, para aquela época, ele era incomparável com os outros homens de Israel. Não havia ninguém comparável a Saul. A aparência, era um guerreiro, era alguém de destaque na sua tribo. Creio que naquela época ele era o genro que toda sogra e sogro desejaria para sua filha. Mas ele começou bem, ele começou ouvindo Samuel, que era o profeta que passava as informações de Deus para ele. Ele começou caminhando e obedecendo a Deus. Mas um grande perigo que nós vemos é a primeira característica de como não ser um líder, significa acomodação. Ele estava bem, ele era alguém para aquele momento ideal, pois Saul se destacava, a Bíblia diz que ele se destacava no meio dos outros homens. Ele era alguém que todo mundo olhava e falava: não, esse rapaz está no lugar certo. Tinha que ser Saul, não tinha outra pessoa para liderar Israel. Mas aconteceu que quando ele entendeu que ele era absoluto e que não tinha ninguém comparável a ele, ele começou a se acomodar. E a acomodação traz um absolutismo, traz uma coisa nesse sentido de: olha, eu sou absoluto, não tem ninguém comparável a mim, eu sou o melhor e ninguém pode fazer melhor do que eu, então eu faço o que eu quiser porque eu sou o suprassumo. Isso nos ensina algo muito interessante. Cuidado com os elogios. Com certeza Saul ele recebeu muitos elogios. O primeiro rei da história de Israel era algo bombástico para aquela época. Nunca Israel havia tido um rei. Ele era o primeiro. Além de tudo, ele era alguém que se destacava realmente. Com certeza ele foi elogiado e bajulado porque o trono trazia isso aos reis. O trono não só dava poder, mas trazia também os seus benefícios, os seus bajuladores. Só que Saul ele deixou subir para a cabeça a posição em que ele estava. Por isso eu digo, tome cuidado com os elogios. Nem todos que te elogiam são seus amigos e nem todos os que te criticam são seus inimigos. Seja uma pessoa equilibrada. Saiba lidar com as críticas e saiba lidar também com os elogios. Quando te elogiam, não vá até lá em cima, porque uma hora o tombo vai ser mais feio. E quando te criticam, não fique todo melancólico por causa de uma crítica. Aprenda a conviver com críticas e também com elogios. Seja alguém equilibrado. Coisa que Saul não era. Saul ele deixou subir para a cabeça dele o trono.
Ele esqueceu que ele tinha que ser melhor do que ele mesmo, porque até aquele momento não tinha ninguém para desafiá-lo como rei de Israel, ou não tinha ninguém postulante a esse posto. Realmente ele era absoluto naquela época. Só que o grande problema é que ele esqueceu de olhar para dentro dele e entender que ele precisava todos os dias ser o melhor rei que ele pudesse ser para a glória de Deus. Ele olhou para dentro dele e ele viu que ele era bonitinho demais. Ele olhou para dentro dele e ele viu que ele era o todo ali no momento. E daí começa a acomodação. E a acomodação é uma grande complicação para um líder. Um líder jamais pode ser acomodado. Nós falamos que nós temos que liderar na escola, nós temos que liderar no trabalho, nós temos que liderar dentro da nossa casa, nós temos que influenciar as pessoas aí fora. Mas nunca se esqueça que independente de quantas pessoas você venha influenciar ou não, você sempre será um pecador e necessitando de misericórdia. Você nunca sairá dessa posição de pecador para ser um humano melhor do que o outro. Para ser alguém numa posição exaltada em relação ao outro quando o assunto é pecado. Independente do destaque que você tenha onde quer que você viva. Nunca se esqueça que você é merecedor de misericórdia, porque assim como eu, você também é um pecador. E a acomodação de Saul, nós vamos ver, precedeu a desobediência dele a Deus, porque a acomodação ela gera outras coisas. Segundo ponto, vamos ver no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram com Israel, atacando quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não poupem nada, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus ele dá uma ordem para o rei. Deus ele ordena que Saul vá até os amalequitas e destrua completamente a existência daquele povo. O próprio Senhor, ele diz nesses versículos que ele castigaria os amalequitas pelo que eles fizeram com o povo de Israel quando esses saíram do Egito. Os amalequitas, eles todo o tempo foram inimigos do povo de Deus. Quando esses saíram do Egito até se estabelecerem na sua terra, foram atacados muitas vezes. Historiadores dizem que eles acabavam com as plantações dos israelitas, eles acabavam com o gado do israelita, causando fome e destruição para os israelitas. Os amalequitas eram um povo cruel, era um povo que castigou muitas vezes os israelitas, só que chegou a conta dos amalequitas. Então Deus ele diz para Saul, olha, vá e destrua completamente esse povo pagão, vá e destrua tudo, porque agora eu castigarei os amalequitas. Uma coisa que nós temos que destacar é que Deus em sua soberania, ele pede para que castigasse crianças, recém-nascidos, e muitas vezes nós ficamos, poxa vida, como isso funciona? Mas Deus, em sua soberania, sabia que aquele povo geraria mais povos pagãos, seriam amalequitas cruéis e eles nunca se voltariam para ele. Por isso que ele pediu a exterminação total do povo, porque Deus conhecia aquelas crianças, conheciam aqueles recém-nascidos. Então não é crueldade, é apenas a onisciência de Deus dizendo que daquelas crianças viriam novos amalequitas, novas pessoas contrárias à palavra de Deus, contrárias a ele, e idólatras e pagãos. Só para ficar registrado. No versículo 7 em diante, a Bíblia diz assim: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Qual era a ordem que o Senhor tinha dado? Vá e destrua completamente tudo o que for relacionado aos amalequitas. Gados, plantações, cidades, o rei, tudo o que respira os amalequitas, destrua. E o que Saul fez?
poupou o rei, poupou o melhor do gado e os despojos dos amalequitas ele levou para si. Mas aquilo que ele julgou desprezível, ele descartou. Essa atitude de Saul é um recado para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor mandou, mas eu sei que eu estou fazendo, eu sou o rei de Israel. Eu sei que o Senhor mandou que eu acabasse com os amalequitas, mas eu sou absoluto, eu sou o rei de Israel. Eu sou o líder dessa nação e eu sei muito bem o que eu estou fazendo. É exatamente esse recado que o orgulho de Saul deu naquele momento. O segundo ponto é a arrogância que um líder não pode ter. A ponto de chegar a ouvir a voz do Senhor e ouvir uma ordem do Senhor e fazer do seu jeito, porque o jeito dele é o jeito correto. Isso é arrogância. Quando nós nos sentimos absolutos, a tendência é erguermos monumentos à nossa própria honra. Não foi isso que aconteceu? Quando Deus falou para Samuel, olha Samuel, vai lá e fala para aquele rapaz que eu o rejeitei como rei, não quero mais, ele me abandonou, ele me desobedeceu. Quando Samuel vai atrás, o que falam? Saul ele foi até o Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria honra. Além de ele desobedecer, ele ainda ergueu um monumento em sua própria honra. Qual recado Saul estava passando? Além de fazer do meu jeito, deu certo, foi melhor do que Deus mandou eu fazer. E eu acho que eu mereço uma estátua grandona lá no Carmelo. Eu acho que eu mereço um monumento com meu nome bem grandão escrito, Saul. Sabe o que é isso? Idolatria a si próprio. Idolatria a si próprio. A Bíblia diz que o orgulho ele precede a queda. Quando nós agimos dessa forma, nós entendemos que tudo que nós fazemos e tudo que nós somos é muito melhor do que o que Deus pudesse fazer através de nós. Muitas vezes nós vemos outras religiões aí fora e até chamamos atenção, olha, eles idolatram imagens, eles idolatram outras coisas, eles idolatram outros deuses, mas muitas vezes o próprio povo de Deus está sendo idólatra, só que dele mesmo. João Calvino certa vez disse que a mente humana é uma fábrica de ídolos. Ou nós adoramos alguém, ou alguma coisa, ou até mesmo nós mesmos. Você já parou de manhã e olhou para você? Hoje o pastor falou isso, né? Que você olha de manhã no espelho e você vê que é alguém merecedor de misericórdia. Que precisa de misericórdia. Algum de nós vocês já pararam para listar os seus pecados e os seus defeitos? Vocês já pararam para colocar ali o raio-x no sentido espiritual e relacionado a pecado de cada um de vocês? Porque muitas vezes nós oramos a Deus no sentido de pedir, achando que Ele é um garçom que traz tudo o que nós queremos. Muitas vezes nós oramos achando que Deus ele é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Deus ele não é absolutamente obrigado a nada. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quem somos nós? Só que a grande questão é que muitas vezes nós nos colocamos perante ao Senhor com arrogância. Eu preciso disso, eu quero aquilo outro, mas nós não paramos para olhar para dentro de nós. E quando isso acontece, a arrogância ela surge, mesmo que disfarçadamente, mas ela surge. E nós acabamos erguendo monumentos dentro de nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos inclinados à desobediência. Gênesis 8, 21 diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Se nós não ouvirmos as instruções do Senhor e não obedecermos ao Senhor e nós tivermos duas opções e formos pelo nosso coração, nós com certeza escolheremos a errada. Porque o seu coração é inclinado para o mal se você não ouve as instruções do Senhor. O ser humano ele tem a tendência de ser orgulhoso, arrogante, prepotente. Isso faz parte de quem? Da nossa natureza pecaminosa. Isso não é exclusividade de nenhum de vocês aqui, é todos. Toda a humanidade é caída no pecado. Toda a humanidade pende para o que é errado. E se não for o Espírito Santo de Deus nos conciliando e nos orientando, todo dia nós tomaremos a decisão errada.
E mesmo orientando, Saul deixou o seu orgulho falar mais alto. Quantas vezes você ouve a voz de Deus e Ele te pedindo alguma coisa, ou mandando você fazer alguma coisa, e você finge que não ouviu? Sabe como que é? Alguém aqui já fingiu que não ouviu alguma conversa de alguém? O rapaz falou, mas eu fingi que nem ouvi. Quantas vezes Deus pediu algo para você deixar algum pecado, para você tomar alguma atitude certa, para você ter personalidade em momentos que você deve ter personalidade para liderar, e muitas vezes você finge que nada aconteceu, e que Deus não está falando aquilo para você e guarda dentro do seu coração como se nada tivesse acontecido. Isso traz consequências e fortes consequências. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós sofreremos o castigo. E não o castigo porque Deus ele terá prazer em castigar você, mas os seus próprios erros e desobediência trarão sofrimento a você. Não é que Deus olha lá de cima e extermina e fulmina você por você e eu sermos desobedientes, não é isso. Mas as nossas próprias atitudes trazem consigo mesmas sofrimentos, dores. Do versículo 13 em diante, agora nós vamos ver que Saul deixou o seu orgulho misturar o santo e o profano. No versículo 13 em diante, a Bíblia diz assim: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço em meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas, mas pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Saul disse: Embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei sobre Israel, e o enviou numa missão ordenando: Vai e destrua os amalequitas completamente. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você desobedeceu ao Senhor? Por que se lançou aos despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Sabe qual a outra característica de alguém arrogante e prepotente? Que ele nunca assume os seus erros, mas imediatamente ele começa a justificar os seus pecados. A Bíblia diz que quando Samuel chegou até onde estava Saul, qual foi a primeira coisa que Saul falou para Samuel? Que ele sabia que ele tinha desobedecido o Senhor. Deus te abençoe, Samuel. Eu obedeci ao Senhor. Na frente do pastor todo mundo é crente. Já viu essa? Chegou o profeta: Deus abençoe, Samuel. Eu obedeci à voz do Senhor. Negativo. O que Samuel falou? Cale-se, fique quieto. Mas eu obedeci o que o Senhor me pediu. Então que balido de ovelhas é esse que ouço? Que barulho é esse dos gados dos amalequitas que estou ouvindo? Sabe, irmãos, pior do que ser um pecador é reconhecer que não é um. Pior do que ser um pecador é não olhar para dentro de si e assumir os seus erros. Essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm, porque errar, todos nós erramos, eu erro tanto quanto vocês e é isso mesmo, porque a nossa natureza é pecaminosa. Estamos diariamente precisando e necessitando das misericórdias de Deus. Mas você reconhece os seus erros? Você é aquele que sempre tenta transferir o seu erro para o outro? Ou você fala: não, a culpa é minha. A culpa é minha, não é de pessoa A, B, C e D. Eu errei. É tão difícil. É tão difícil, sabe por quê? Porque isso fere o nosso orgulho e fere o nosso Deus interior, que somos nós mesmos. Porque se nós idolatramos a nós mesmos, o nosso Deus interior não erra. Nós achamos que nós somos irrepreensíveis. Você tem dificuldade de reconhecer que você erra? Engraçado que quando Samuel começa a questionar Saul, ele diz que os homens trouxeram
o gado dos amalequitas, não foi isso? Os homens trouxeram. Então a culpa foi de quem? Dos homens. Foram os homens que trouxeram. Mas quando fala que exterminou todo o resto, o que ele fala? Eu exterminei o resto. Fique tranquilo, Saul. Israel está em boas mãos. Os homens desobedeceram, mas eu exterminei todo o resto. Mas quem era o líder? Saul. Era alguém arrogante e prepotente e jogando ainda a culpa nos seus liderados. Jogando a culpa nos seus liderados e fazendo outra coisa muito feia. Tentando misturar o santo com o profano. Vocês percebem que ele desobedeceu a Deus, mas ele tenta fazer a desobediência dele parecer algo obediente. Ele tenta transformar o pecado dele em algo santo. Olha, veja por outro lado, Samuel. Tudo bem, vai, eu trouxe aí umas ovelhas, uns bois, eu trouxe o rei, eu trouxe várias coisas. Mas foi tudo para sacrificar ao Senhor, veja com outros olhos. Foi tudo para sacrificar ao seu Deus, ele ainda diz. Não fique bravo comigo, Samuel. Eu obedeci à voz do Senhor. Mais uma vez, Saul tentando fazer as coisas do jeito dele. Mais uma vez, ele colocando a culpa nos seus liderados e levando uma nação inteira para o buraco. Porque quando nós somos um líder como Saul, não só atingimos a nós mesmos, como levamos grande parte das pessoas que nos rodeiam junto conosco. Você já ouviu aquela palavra, quando alguém é chamado a atenção? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quem aqui já ouviu? Todos nós já ouvimos. Mas a grande questão é o que você faz não atinge só você. O que você faz atinge tantos outros. Se há uma destruição no casamento, quem sofre? Além do casal, os filhos. Se há um assassino à solta por aí, ele acaba fazendo alguma besteira e matando alguém, quem sofre? A família toda. Tudo o que nós fazemos vai respingar em alguém em algum momento. Então a vida é sua, mas tudo que você faz tem interferência na vida das pessoas, então tenha responsabilidade. Seja um líder de acordo com a vontade de Deus. Porque a posição que você ocupa ou pode ocupar onde você vive não é pretexto para você fazer o que quiser. Saul estava levando uma nação para o buraco. Saul estava levando uma nação a ser castigada por Deus, pela sua desobediência, sua arrogância e prepotência. Deus nos chamou para influenciarmos as pessoas positivamente. Mas lembre-se que você tem grande poder também em influenciar negativamente. Versículo 22 e 23, Samuel responde a fala de Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto ao que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Samuel diz que a obediência, a submissão a Deus é melhor do que gordura de carneiros e holocaustos. Isso nos remete a algo que nós vemos e ainda hoje e na história da igreja nós vemos. Paulo muitas vezes aborda em suas cartas a religiosidade. Saul era alguém religioso, apenas religioso, sem intimidade nenhuma com o Deus a quem ele dizia que ele cria. Sabe por quê? Carneiro para o holocausto é que não faltava. Bois para serem mortos e queimados em honra a Deus não faltava. Mas o seu coração estava longe de Deus. Por isso que Samuel diz: por acaso para Deus é mais importante holocaustos do que obedeça a sua palavra? E isso nos remete a uma coisa: se nós estamos na igreja, diariamente na igreja, ou sempre que podemos estamos na igreja, mas o nosso coração está longe de Deus, não vale de nada. Ou nós estamos aqui e entendemos por que estamos aqui e fazemos o que fazemos, ou o que fazemos não vale absolutamente nada.
Porque Deus ele não está interessado primeiramente nos seus dons, Ele está interessado primeiramente no seu coração. Ele não está interessado no que você pode fazer primeiramente, Ele está interessado em uma pessoa de coração quebrantado. Jesus disse para a mulher samaritana, chegou o tempo em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não com aparência, não com uma agenda cheia de compromissos relacionados ao Senhor, mas de coração primeiramente. Infelizmente nós vemos uma igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo todo, uma igreja doente. Uma igreja onde as pessoas elas se interessam mais pelos produtos que são ali comercializados do que pelo Deus da palavra. Sabe por quê? As pessoas chegam na igreja e acham que a igreja é um supermercado. Eu só aceito isso, eu só quero isso, eu pego aquele outro produto que me agrada. Mas quando a palavra toca nos corações, daí não serve para mim, eu não sou obrigado a ouvir. Deus, Ele não é obrigado a fazer nada por você. O que Ele fez por você é algo que ninguém jamais faria, entregando o seu filho para te dar salvação, para te dar vida eterna. Mas temos que deixar o nosso Deus interno de lado, temos que tirar isso do nosso coração e entender que nós somos merecedores das misericórdias e todo dia nós temos que mudar. Todo dia nós temos que estar em processo de santificação, porque senão nós nos acomodamos, vem a desobediência, a arrogância e começamos a transferir os nossos erros para as outras pessoas. Se você transfere os seus erros para os outros, isso não é papel de cristão. E o ser humano desde o início foi assim. Quando Deus chegou para Adão, Adão, você comeu o fruto lá? O que ele falou? O que ele falou? Senhor, peraí, não fui eu. Fui a mulher que o Senhor me deu. Ainda a culpa é de Deus e da mulher. Porque Deus que deu a mulher. E quando chega para a mulher, o que ela fala? Foi a serpente. Não fui eu, Senhor. Então, desde o início, o ser humano ele transfere a sua culpa para o outro. Desde o início. Isso não é papel de cristão. Que vamos errar, isso é inevitável. Mas assuma. Eu sei que muitas vezes dói um pouco, mas eu errei. Não tem mais ninguém culpado nessa história. A culpa foi minha. Não é de A, de B, de C, não. É minha. Foi assim que Jonas fez quando tentou fugir para Tarsis. Começou uma tempestade e o que ele falou para os marinheiros? Não adianta jogar nada no mar, jogue a mim que eu sou o culpado. Essa tempestade só está acontecendo por culpa minha. Repare a grande diferença. Tanto Jonas como Saul desobedeceram. Mas um jogou suas responsabilidades para os outros e o outro assumiu a sua. Tanto é que o final da história dos dois foi bem diferente. Vocês já perceberam que nada começa grande? Nada começa grande. Nada começa uma catástrofe. Tudo começa com pequenas coisas. Você já reparou que dentro da sua casa, dentro da sua família, não são os grandes problemas que acabam com os relacionamentos? Não são os grandes problemas que destroem famílias, são os pequenos. Sabe por quê? Quando chegam os grandes problemas, a tendência é a família se unir e todo mundo caminhar para o mesmo lado. Agora, os pequenos problemas é que vão desgastando dia a dia. Eu quero o ventilador ligado, o outro quer o ventilador desligado. Não gostei que você apertou a pasta no meio, tem que apertar a pasta. Muitas vezes as pequenas coisas acabam desgastando. Tem uma história que diz que o general de um exército mandou um mensageiro levar um importante recado para uma tropa no campo de batalha, que estava sendo castigada pelos inimigos, e que provavelmente essa informação iria virar a guerra a favor e os dariam a vitória. Porém, no caminho, as ferraduras do cavalo se soltaram, e o mensageiro então parou para arrumar as ferraduras do cavalo. E nesse tempo gasto para arrumar as ferraduras, o seu exército foi aniquilado e derrotado na guerra. E o mensageiro pensou consigo mesmo: se eu tivesse fixado corretamente a ferradura do cavalo ontem, hoje eu poderia ter entregue a mensagem ao general e o meu país teria vencido os inimigos. Então tudo começa pequeno. Por causa de uma ferradura de um cavalo, uma guerra foi perdida. Se você percebe que você já está se acomodando espiritualmente, já é um sinal para que você se atente a isso. Se você percebe que você já não tem tanta vontade de ler a Bíblia e orar, faça um esforço e continue, porque a acomodação leva para muitas outras coisas.
Então nós vemos que, para nós estarmos caminhando para o final, o que um líder não deve ter? Comodismo, se sentir absoluto, porque todos nós somos pecadores. Arrogância e desobediência a Deus, isso nem preciso falar. Sabe como foi o final da história de Saul? A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Detalhe, nesse mesmo dia que Saul morreu, seus 3 filhos morreram junto com ele. Nesse mesmo dia que Saul ele se jogou na lança do soldado, porque a arrogância daquele homem era tão grande, que ele viu que ele estava perdendo a guerra. Ele não queria que o inimigo matasse ele não queria dar o gosto do inimigo. Ele mesmo se jogou na lança do seu soldado. Ele mesmo se matou. E os seus 3 filhos morreram nessa guerra. Sabe o que Deus fez? Deus não só castigou Saul, como castigou toda a descendência real. Não ficou um descendente de Saul para assumir o trono de Israel depois dessa obediência. Porque a monarquia diz isso. O filho assume o trono, e o filho assume o trono, e assim sucessivamente. Os descendentes assumem o trono. Não sobrou nenhum filho de Saul para governar depois dele. Então a desobediência de Saul não atingiu apenas ele, mas atingiu toda a sua família. Portanto, a má liderança pode levar os nossos liderados também para o buraco junto com a gente. Se nós podemos falar de Davi, que 1 Crônica cita, que foi o sucessor de Saul, esse também errava, e muito. Errava e muito. E muitos erros de Davi também respingaram em outras pessoas, como o adultério com Batseba, que a criança depois morreu, mas você nunca viu ele erguendo um monumento em sua própria honra, e você nunca viu, depois de um pecado, ele bater no peito dizendo que ele estava certo. Vocês entenderam que a questão não é se nós vamos errar ou não, porque isso é fato, nós vamos errar. A questão é o que você vai fazer depois que você errou. Você não é absoluto porque você é pecador. E você, assim como qualquer um aqui, é merecedor de misericórdia. Então, quando errar, se derrame ao Senhor. Um verdadeiro líder trabalha de joelhos. Um verdadeiro líder reconhece quem ele é. E que nós possamos ser exemplo para as pessoas. Você que é pai, seja um exemplo dentro da sua casa. Seja o exemplo de alguém que busca a Deus e reconhece que é pecador. Mãe, mesma coisa. Filhos, honre os seus pais e reconheçam que você precisa do Senhor. Em qualquer lugar que você esteja, não se sinta absoluto, porque a arrogância ela precede a queda. E isso nós vemos muitas e muitas vezes na Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor é Deus e o Senhor nos salvou. Te agradeço porque mesmo nós, não tendo merecimento algum, o Senhor desceu, se encarnou, subiu numa cruz. E o véu que separava já não separa mais. Porque o Senhor fez isso por nós. Não há mérito algum na salvação. Te agradecemos porque além disso o Senhor nos coloca para influenciarmos as pessoas em nosso tempo. Para influenciarmos e liderarmos as pessoas. Que nós possamos ser líderes que inspirem as pessoas a irem e buscarem ao Senhor. Que nós não sejamos líderes hipócritas. Que nós não sejamos líderes que afastem as pessoas do Senhor, mas que nós sejamos pessoas que influenciem as pessoas a entrarem no caminho que é o Senhor Jesus. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Então que nós possamos, Pai, dar exemplo e ser como Davi, quebrantados de coração, reconhecendo quem nós somos, para que as pessoas olhem para nós e também vejam pessoas com dificuldade tentando caminhar a cada dia, porque ninguém é absoluto nessa terra. Que nós possamos dar o exemplo para as pessoas. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.